novamente juntos, no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 18, primeira parte, movimentação bem coordenada. Enquanto cuidávamos de alguns problemas de obsessão e correlatos, o grupo de especialistas que visitou a caverna havia conseguido mapear as furnas mais profundas e alguns abismos internos que serviam de presídios para espíritos mais rebeldes. É muito difícil definir, quanto gostaríamos de explicar, como era a região em que estava a Cidade da Justiça, tais as condições físicas do lugar em que fora edificada, assim como eram os tormentos daqueles que a habitavam. Existem na Terra favelas de miséria absoluta, nas quais o ser humano chafurda, como animais domésticos, répteis e formas de seres hediondos e outros animais no mesmo ambiente, e alimentam-se do que encontram em absoluta decomposição e estado de degradação. Misturam-se dejetos com alimentos e água infectada é servida para todos os fins. As furnas, no entanto, ultrapassavam essas paisagens, pois que dificilmente se podia identificar seres humanos com outros animais ali em promiscuidade. Havia alguns séculos que entidades primitivas que guerreavam no planeta, submetendo nações, arrasando povos, destruindo vidas, quase tudo reduzido a pó e a destroços, resolveram criar aquela cidade sinistra para servir de antro punitivo aos considerados inimigos ou credores das suas tormentosas posturas infernais em nome da ignorância reinante. Naquela hora do encerramento da utilíssima reunião mediúnica, fomos convidados a participar de um debate fraterno sobre a transferência da cidade da justiça para outra dimensão. Já estávamos informados da localização do astro onde ficariam os aprendizes recalcitrantes em estágio de purificação. A constituição física do lugar era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos de organização e habitabilidade. O aspecto da matéria em ebulição, de muito elevada temperatura, qual ainda ocorre hoje em nosso orbe terrestre, a barisfera, parte interior da Terra, era local apropriado na parte superior da crosta para a fixação dos alicerces transplantados. A atmosfera da região, se assim podemos denominar, era carregada de alimentos químicos venenosos, que acumulavam partículas quentíssimas dentro, misturando-se à massa ígnea que os vulcões vomitavam ininterruptamente, flutuando sobre a área muito escura. As montanhas, sacudidas por convulsões contínuas, mantinham o aspecto fantasmagórico e apavorante. Não havia como perceber se havia na sua periferia ou entranhas a vida sobre qualquer aspecto. Ventos fortes sopravam em desordem e tudo em volta conduzia a uma visão infernal. Alguns dos engenheiros que estiveram conosco na cidade apresentavam os planos em aparelhos eletrônicos. As imagens, os traçados, os contornos e os registros, como eram vivos e apresentavam-se em terceira dimensão, facultavam-se ver em profundidade o interior na realidade do conjunto. Com razão, no passado, os médios e sensitivos, em geral, os santos e os mártires, assim como os místicos, eram conduzidos ao mundo espiritual através do desdobramento pelo sono e tomavam conhecimento da realidade que defrontavam, retornando com as ideias que se infiltraram na ignorância do povo a respeito do purgatório, hoje eliminado da Igreja de Roma e principalmente do inferno. No sentido oposto, um e outro, igualmente em desdobramento, também visitavam as regiões felizes, a que denominavam céus, e os classificavam, conforme o descreve a Cabalá, em 7 faixas até a sublimação, o mais alto degrau da glória e da espiritualidade. O estudo e a lógica da doutrina espírita demonstram que são educandários para os alunos terrestres após a morte do corpo.
prolongamento da vida física são frutos do pensamento coletivo dos desencarnados que geraram, pela ação da mente atormentada e culpada, tais redutos também transitórios de purificação. A área ocupada pela planta era expressivamente, e por isso mesmo a transplantação para outra localização exigia muita habilidade, cuidadosos cálculos matemáticos. Um deles, dos engenheiros, vivamente preocupado, após considerações profundas e oportunas, esclareceu: iremos transferir para o novo lugar áreas muito grandes, usando aparelhos tipo gruas, guindastes ou outros que são especialmente desenhados para esse fim, com trabalhadores todos treinados para a alteração da paisagem. Tive a impressão de que lhes era familiar o empreendimento de engenharia, pois que a condensação da idioplasma dava-se passado do habitual estado de fluidez para formas visíveis e palpáveis. Referiu-se à transferência, no passado próximo, dos monumentos egípcios, que foram transferidos para outro lugar, a fim de sobreviverem ao lago de Assuã, no Egito. Ele está se referindo a um templo lá no Egito. A área ia ser inundada. E esse templo, esse monumento foi totalmente desmontado e montado em outro lugar, exatamente como era. É isso que o Filomeno de Miranda está nos explicando. Tudo foi feito com engenho e perfeição, graças aos investimentos internacionais e aos admiráveis engenheiros dedicados ao grandioso empreendimento lá no Egito. Outros grupos no Brasil e em outros países também se preparavam para a reunião sobre a transferência das respectivas localizações, obedecendo aos operários especializados que davam prosseguimento às exigências da lei de progresso. Agora ele se refere à cidade espiritual nos planos inferiores, que são retiradas do planeta Terra e levados para esse planeta ainda em formação, onde esses seres encarnarão futuramente. Definida a data da operação muito delicada, grupos técnicos fariam os seccionamentos dos imensos trechos e começariam a sua remoção, conduzindo os seus habitantes que se não dariam conta do que estava ocorrendo, tal o estado de transtorno mental e emocional de que eram vítimas. Suportes espirituais foram colocados antes do seccionamento das grandes placas, a fim de que a parte cortada, seccionada, pudesse permanecer sem abalos violentos, que poderiam arrebentá-las, enquanto um grupo de especialistas em meditação reunir-se-ia a um lugar próximo e se entregar-se-ia à concentração profunda, a fim de facilitar o esforço conjugado da locomoção das partes que seriam possíveis de movimentar no momento. No dia 13 de maio, pela evocação da liberdade dos escravizados no Brasil, foi eleito como inicial para as operações de remoção e transporte. Milhares de espíritos generosos haviam sido convocados, em grande júbilo, para contribuir na formação de habitabilidade do novo mundo. O ar fétido e asfixiante, que antes pairava em todo o recinto, visitado por contínuas correntes de ar, diminuiu a sua intensidade e era comovedor o esforço de tantos obreiros, trabalhando na construção da escola de regeneração, por enquanto em ambiente de tal ordem. No momento da levitação e do auxílio de uma maquinária especial, pudemos ver que o sol nascente não conseguia penetrar a massa compacta com furnas, níveis e desníveis que os doentes em si mesmo haviam consolidado através dos tempos. A movimentação gigantesca, a ação dos anônimos edificando a escola de redenção dos equivocados, falavam-se-nos sem palavras sobre o reino de Deus que é edificado no coração. O primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, lúbrico, era muito maior do que pensávamos, e, em consequência, ficamos pasmados ante o espaço ocupado anteriormente,
quase a perder de vista. As sombras que permaneciam sobre a área onde se projetara até pouco tempo possuíam um aspecto asqueroso e as bordas derramavam um líquido espesso, escuro, nauseante. Mais tarde, fomos informados que se tratava das emissões mentais e se transformavam em ondulações em líquido, processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme sua conduta pessoal. A noite, que era sempre terrível, naquela oportunidade, abriu uma clareira na nuvem densa, atingindo a camada extraída. Em momento próprio, foram substituídos os trabalhadores voluntários e mediadores, a fim de que o trabalho não sofresse solução de continuidade. Amanhecendo no nosso amado pouso, fomos informados dos ataques ferozes que estavam sofrendo os residentes, bem assim os companheiros da grei laboriosa, agora com o exercício e prática de reuniões mediúnicas temporariamente. Felizmente, todos estavam informados da responsabilidade desses dias e das mudanças que se vêm operando para a eliminação dos seus malefícios. Em determinados momentos, aplicava-se a programação como num campo de marimbondos, cuja enorme colmeia se havia permitido adentrar. O nosso diretor programou uma atividade mediúnica com os elementos mais experientes para reforçar as defesas, como assegurar aos residentes reencarnados ou não de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. Os adversários que faziam parte da milícia foram dirigidos para o abrigo da fé e da caridade cristã, com a finalidade de fortalecer aqueles que dessem sinal de cansaço e fragilidade. Sob as vibrações funestas, atendendo aos infelizes ambos os planos, para descarregarem os fardos dos sofrimentos necessários que se prontificavam a sofrer, demos início ao programa reservado para aquela região. Os legionários, sempre apostos, foram destacados para acompanhar os devotados membros que se abasteciam dos pensamentos. Sem dúvida, era uma guerra local, que se instalara no reduto do Evangelho, onde brilhava a divina luz do amor do Mestre. Podíamos ver o verdadeiro desfile de almas felizes e as de má conduta, nas quais estavam escritas as intenções pessoais. Concomitantemente, o telefone e os órgãos de comunicação virtual não cessavam de rogar ajuda, oração, socorro para enfermos da pandemia, de obsessores entre os seus trabalhadores. Passamos o dia em socorro bem planejado, transformando a sala de conferências, agora sem uso, num hospital de guerra, onde recolhemos enfermos que são atendidos por todos nós. Todo ideal de dignificação humana encontra opositores que, às vezes, tornam-se inimigos cruéis e se transformam em vítimas de espíritos maldosos que induzem ao antagonismo e desejam destruir tudo quanto nos quiseram nem querem conquistar na vilegiatura da carne. O trabalho delicado de alterações da psicosfera do lugar, verdadeiro santuário do bem e das graças, constituía-nos uma bênção ímpar. Não faltavam voluntários que passaram a ser conduzidos pelo nosso Cláudio, o médium especializado em terapia pelos passes. Ao mesmo tempo, mantivemos contato com outros grupos encarregados de trabalhos especiais. Muitos deles defrontavam reações severas através de difamação, de acusações publicadas pelas redes sociais, em desafio para desmoralizarem médios, expositores e instituições. O que ele está dizendo aqui? Que por conta dessa movimentação dessa cidade de baixo nível espiritual, tudo isso foi revolvido como se fosse um pó voando pelo espaço, e isso contaminou as mentes encarnadas, fazendo com que elas se comportassem de modo negativo. Continuando. Organizações respeitáveis eram caluniadas com prazer, olvidando-se os benefícios oferecidos aos seus residentes muito necessitados, sobretudo de amor, de ternura, que lhes são ministrados, além dos básicos, como alimentação e etc. Mordidos pela inveja, pelo despeito, pela competição doentia da sua jactância, nada faziam. Ociosos, com o tempo bastante para perturbar, geravam difícil luta com os verdadeiros trabalhadores do Evangelho que saíam
sempre vitoriosos, desde que todo aquele que segue Jesus termina por encontrá-lo. Reconfortado, vencedor do mal em que se livrou, adquire força e alegria no contínuo bom combate. Neste Comenos, recebemos notícias de que muitos dos grupos pela América Latina estavam encontrando dificuldades inomináveis, qual ocorria na Europa. Necessitava-se de trabalhadores reencarnados que tivessem alguma informação da vida, além da matéria, para facilitar o delicado esforço de todos que estavam empenhados na grande operação. Em consequência, era mais expressivo o número dos aderentes espirituais, mais ou menos adaptados a atividades idênticas, umas e parecidas outras nas diversas comunidades espirituais correspondentes ao seu último berço na Terra. Na cidade onde nos alojávamos, tivera abençoados espiritistas nos tempos heróicos, que acenderam a chama da fé renovada no lar e entre amigos, deixando bons traços do espiritismo, sabiamente apresentando e cuja marcha não foi interrompida por ocasião da desencarnação deles. Eles continuaram fiéis ao ideal, porque, inclusive, se comunicavam para oferecer instruções, conforto aos seus fiéis seguidores. Este capítulo já está longo. Vamos continuar na próxima leitura. Aguardo todos com muito carinho. Abraços.